Olá pessoal, bem-vindos ao canal Autismo para Todos. Meu nome é Flávio e é muito importante que vocês estejam aqui absorvendo essas informações, mesmo que pequenas, mesmo que da forma mais simples, né, que eu consigo transmitir e que vocês repassem para todo mundo. Por isso que é importante o triplo C, para que o YouTube veja que é importante e repasse para as pessoas. Então você comenta, compartilha e curta os vídeos do canal, ok? Faça isso agora, faça isso agora. Eu aguardo, ok? Vamos falar um pouquinho, gente, de uma concentração de informações. E eu pensei, depois que eu pensei nesse título, lembrei, talvez eu tenha me inspirado em um livro, que o nome do livro é O Homem Integral. E o integral não é de correção, integridade, é visto como um todo, né? Um monismo da análise do comportamento. Pode ser visto assim. O autismo integral. Certa vez eu vi um filme que uma pessoa tentava salvar uma população de um acidente de trem, alguma coisa assim. Depois se mostrou que, na verdade, as pessoas estavam utilizando as informações de um cérebro, de um sobrevivente disso. E como era ficção científica, eles voltavam no tempo para tentar descobrir quem foi que fez aquilo, como é que salvaria as pessoas, se tinha como nesse fluxo temporal. E chega um determinado momento que mostram o sobrevivente. E esse sobrevivente, ele tinha uma parte de um ombro, salvo engano, e a cabeça. O cérebro tinha uma parte, parece que tinha uma parte do tronco, eu acho. Muito mais, talvez para explicar questões cerebrais, né, para fazer um pouco de sentido, entre aspas. Não vamos falar aqui da possibilidade ou não disso. O que importa é que nós analisamos o ser vivo enquanto cérebro. Fulano teve morte cerebral. Morreu. Tá tudo funcionando por aparelhos. Grosseiramente falando, me desculpem, mas você não volta para casa com as pernas, com os braços, com o coração de alguém. Quando alguém vai para casa, ele vai com o cérebro funcionando. Esse aqui, ó. A peça do xadrez. O rei e a rainha, digamos assim. Então, o que eu quero dizer é que o cérebro comanda tudo isso e cada célula do nosso corpo está intimamente interligado. Quando você toma um remédio para uma inflamação na unha, até antes disso mesmo, quando você... pedacinho de madeira aqui dentro, né? Que começa a incomodar, por que começa a inflamar? Todo o corpo, a partir do cérebro, reconhece aquele perigo. Agentes específicos vão até aquela unha e começa a inchá-la, começa a inflamar, para que no inchaço se expulse o corpo estranho. Inflama porque aquele agente está atacando o corpo, não ataca só a unha. E eu sinto isso porque há nervos que informam ao cérebro que aquilo está acontecendo. Deixa eu pegar uma coisa aqui que eu... Esse aqui serve. Nós temos nervos para a língua, nervos para o palato. Então, esse conjunto de coisas nos faz sentir o sabor. Não é simples, não é na boca, simplesmente. É na boca, mas ligado ao cérebro. Vai lá para cima. E você tem a coisa
integral. Uma coisa se comunicando com a outra. O comportamento de comer, o comportamento de ouvir, o comportamento de falar, o comportamento de ver, o comportamento de ficar quieto e parecer que nada lhe atingiu, vem tudo do cérebro. Eu pegar esse livro, virar ele, segurar com essa mão enquanto eu falo, enquanto eu gesticulo, enquanto eu percebo, enquanto eu imagino você aí, é tudo cérebro. Minha irritação, meu riso, meu querer, tem uma junção, você pode chamar com o nome que você quiser, alma, espírito, tem, que através do cérebro se manifesta. Há pessoas mais quietas, há pessoas mais expressivas, há pessoas mais esquentadas, há pessoas calmas demais, que você quer sacolejar, tem outro que você quer conter, a sua vontade é segurar ele e conter. Mas suas mãos não fazem isso. A eletricidade de seu corpo se aproxima do outro, o do outro se aproxima de você e você sente aquela energia. Tem muito a ver com pH, a eletricidade nas células, mas isso não vem ao caso. Eu estou querendo mostrar que esse integral, esse todo do ser humano, no autismo, parece simples para você, mas uma coisa que é intimamente ligada. Sem isso não há autismo, digamos assim. É a questão dos comportamentos inapropriados. Acho que foi o primeiro curso que eu fiz porque sempre aparece alguns que você consegue lidar. Quando você está conseguindo lidar com aquele, aparece outro, porque aquele ser está crescendo. Aquela criança está ficando mais velha. E típico ou atípico, ele vem com novas demandas, com novas perguntas. Há sempre as fases da criança típica, né, como nós sabemos, em que tem várias coisas que os pais têm que administrar para ensinar a viver, preparar para a vida. No autismo, nós somos, entre aspas, não é obrigação. Você faz por amor, é natural. Você tem que ensinar ele a viver. Você tem que ensinar comportamento a ele, a lidar com essas coisas. No típico, você vai levando, né? Mas no autismo você tem que bater nessa tecla. Então, os comportamentos inapropriados, o ambiente, como eu já falei aqui muito do ambiente, não vou repetir, o ambiente que influi no comportamento dessa criança, a luz, a ausência dela, o som, a visualização, a presença, a energia. E eu falo de energia falando, a gente pode falar até de coração. A eletricidade do meu corpo chega até a sua, a cardiologia explica muito bem isso, não sei eu que estou inventando, 3 metros do outro. Então, nós temos eletricidade em nosso corpo, cérebro, coração, elétrica. Então, isso eu influencio no ambiente e o ambiente influencia em mim. A temperatura nesse momento aqui. Estou começando a transpirar um pouco porque está ficando mais quente, né? Está começando a dar um pouco de sede. Eu não me levanto e vou beber água porque eu estou conversando com você. Porque eu administro isso. No autista, bato muito nessa tecla que é difícil conseguir, é difícil suportar certas coisas. O sono, a noite mal dormida, uma modificação de ontem, um pouco mais de TV, essa rigidez mental que eu falei no vídeo anterior e essa frustração, ela vem descarrilhada. Um trem desgovernado que você não consegue conter e você fica confuso. Então você chora, você bate. Você quer muito uma coisa e aquela frustração para você administrar vem com comportamentos inapropriados. Eu quero muito aquilo, eu não quero. Começa a chorar porque lembrou de uma coisa que queria. Essa crise começou ontem, passou algumas horas, aliviou, você acha que passou. No outro dia ela está em algum lugar e
o nível de suportabilidade dela naquele momento, o limiar, é muito pequeno. Então, diante daquela situação, tem uma nova crise. Você diz, de novo, não, ela está continuando. Porque o de ontem foi tão frustrante. Né? O primeiro amor da vida aos 12 anos de idade. E o namoro acabou o mundo. Né? Então, o suportar ele dura mais tempo, ele precisa de mais tempo para. É necessário você saber administrar aquilo. Né? Ou vindo como birra, ou vindo como crise, as duas acontecem ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Aquele ser não tem uma parte do autismo dele e a parte que não é autismo que está agindo. Se eu sou canhoto, o meu dedão do pé direito sabe que eu sou canhoto. Meu cérebro, meu corpo todo age como canhoto. Não é minha mão e eu. Eu é um todo. Meu comportamento é um todo. Meus comportamentos inapropriados enquanto autista, falando das crianças, devem ser interpretados integralmente. Isso é um pensamento que a gente chama de holístico. Você tem que ver o todo. Então, coisas que começam por causa de uma sede, por causa de uma combina inflamatória, por causa das telas, por causa de uma coisa nova que aconteceu ali, por mais que ele esteja em silêncio, pode ficar incomodando. Dói. Dói muito. Então, você, às vezes, você tem que pensar, tem que analisar com carinho para não tomar decisões equivocadas, tanto com o suporte quanto a tentar substituir o comportamento por um pior. Ah, tome esse celular aqui, tome essa tela que tanto irrita teu cérebro para tu agora conseguir ficar calmo. E ele fica. Não resolveu o anterior e foi colocado um novo. Porque a gente está muito cansado para suportar o choro e o bater. Não é por aí. Né? Eu sei, eu compreendo que o autismo é uma maratona, mas temos que compreender também que tem hora que você tem que administrar, você tem que estar ali. Tem coisas que você tem que dizer que não pode e ela ir entendendo aquilo ali. Né? E você não achar que está resolvido. Há coisas que ainda vão acontecer, que você precisa não é aguentar, é administrar, absorver, compreender com naturalidade esse auxílio. Né? E ela vai aprendendo. Isso não cede de uma hora para outra. Diz, meu Deus, eu não posso ir no restaurante que ele faz isso. Talvez você deva ir mesmo e administrar lá isso, suportar isso, comer menos, talvez até não comer. E ele vai aprender um pouco naquele ambiente, no não que você disser, sem a sua preocupação com os outros que não assistiram esse canal. Se esses outros que estão lá tivessem assistido o canal, eles saberiam um pouco mais, julgariam menos, e você se importaria menos com o que eles pensam, para não se sentir constrangido e prestaria atenção apenas na criança, administrando, abaixado, olhando no olho, administrando aquilo, falando só o suficiente para aquele pequeno, que você tem que analisar o quanto ele falou, não já está explicado em vídeos anteriores. Porque Tiago Lopes, uma das pessoas que mais compreendem, né? Doutor em psicologia no autismo, foi para o Canadá, criou programas para o autismo lá. Ele sabe muito, é respeitadíssimo, né? Excelente professor. E ele teve que sair de um casamento com um filho. Ele era padrinho do casamento. Ele teve que ir embora com um dos filhos autistas. Porque não deu para administrar o comportamento inapropriado lá. Em outro lugar dava. Mas a criança ela não se acalmava. No táxi, a caminho de casa, ela começou a se acalmar. Não sei posteriormente o quanto aquilo ainda
mexeu com ela, mas incomodava. Então, se aconteceu com o Tiago, acontece com todos nós. Faz parte. Precisamos compreender isso. Eu espero ter sido claro, gente, nesse vídeo, né? O autismo integral, o autista visto integralmente. Ok? Façam seus comentários, curtam, compartilhem. Ok? Muito obrigado, abraço forte em todos vocês. Tudo de bom. Tchau, tchau.